Olá, eu sou Daniele Vieira e está começando mais uma edição do Tela 1. Hoje, nossos repórteres trazem informações sobre a futura construção do metrô de Curitiba. Vamos também relembrar a história do Museu do Expedicionário, além de mostrar quais são os direitos de quem pede a comanda na balada. Ficou curioso? Tudo isso você confere agora no Tela 1. Há muito tempo se fala sobre a construção de um metrô em Curitiba, mas será que a cidade tem condições de iniciar uma obra desse porte nos próximos meses? O que é preciso para que isso aconteça? Veja agora. De Curitiba com o desenho que nós conhecemos hoje, que são as canaletas, né, os eixos estruturais com as canaletas dos ônibus biarticulados. Esse modelo ele acabou se saturando em função do próprio crescimento da cidade. Hoje a gente não fala mais só de Curitiba, a gente tem que considerar toda a região metropolitana em que a cidade está inserida. A cidade cresceu, a população aumentou, as demandas por transporte consequentemente aumentaram, as fábricas que aqui se instalaram aumentaram, quer dizer, a capacidade produtiva aumentou e hoje você não tem apenas o usuário tendo o seu conforto dependente do transporte, você tem a economia do município dependente de um sistema capaz de atender essas demandas. O projeto do metrô, a princípio, ele é um projeto de uma linha, né, que é a linha azul, que faria a conexão, considerando essa linha como um todo, da região sul à região norte do município, então é o eixo norte-sul, saindo da SIC, né, da cidade industrial, até a região do Santa Cândida, e numa primeira fase de execução desse projeto até o Cabral. É um eixo que tem uma grande demanda, né, a maior demanda por transporte coletivo está nesse eixo norte-sul. Então, esse processo de implantação do metrô, né, dessa linha e de outras linhas que venham a surgir para compor essa rede, desse tipo de modal, ela é um processo a longo prazo. Uma obra dessa é uma obra que tem um impacto muito severo na sociedade. A gente está falando isso, um impacto, ele é físico e temporal. Uma obra que, apesar de ser subterrânea, essencialmente subterrânea, a gente tem que pensar que, de algum modo, os equipamentos e as pessoas vão parar lá embaixo. Para elas irem parar lá embaixo, existe algum poço, existe algum acesso, existe algum local da superfície que faz com que esse acesso exista. Como não existem as regiões das estações. E as estações todas vão ocupar vastas áreas de superfície que também vão ser interrompidas e vão ser ocupadas. Para a solução do metrô de Curitiba, o método construtivo que será empregado por aqui, dá para estimar aproximadamente em 15 a 20 metros de túnel escavados por dia. A previsão é que a obra dure de 5 a 6 anos e que já entre o 4º e o 5º ano já comece a operar parcialmente. Que existe a possibilidade no contrato de que, em havendo 7 estações operáveis, em condição funcional, já pode startar o metrô. Em 2020 ou 2021 já é para estar começando a operar parcial. Então é uma obra grande, uma obra complexa, mas toda essa situação de interferência na vida das pessoas tem que ser pensada, tem que ser avaliada e ela está contemplada no valor da obra. O método utilizado construtivo é um método que não causa impacto em superfície, ou causa menos impacto na superfície, ou seja, você não tem comprometimento das vias comerciais. O metrô, que em alguns trechos ele seria em sistema elevado, em alguns trechos com um sistema cut and cover, que ele não tem uma profundidade muito alta em relação ao nível da rua, né, do solo, e um outro sistema com túnel. Como a profundidade média vai ser em torno de 25 metros e vai buscar o eixo de alinhamento da canaleta, nós não estamos vendo grande risco geológico e geotécnico nesse tipo de obra sendo realizada com a tuneladora. Situação alta daqui, né? Aqui pelo lado direito. A União inicialmente tinha um aporte previsto de 1,7 a 1,8 bilhões
e também financiamentos para Estado e municípios, financiamento que Estado e município podem tomar junto à Caixa Econômica Federal ou junto ao BNDES, né, um agente público, avalizado pelo Tesouro, na ordem de 700 milhões de reais cada um. Então você teria aí um funding de 3,2 bilhões. E o restante o investidor privado adiantaria. Eu tenho uma expectativa de mudanças na economia nos próximos 2, 3 anos. Né? Ou seja, a gente está numa crise econômica pesada esse ano. Então, não é um momento adequado de fazer um investimento de grande porte, que vai comprometer financeiramente a prefeitura e principalmente vai ter um resultado em termos de tarifa onerosa para o usuário final. Quando a gente fala de uma obra de metrô, a gente não está considerando um horizonte muito próximo, né? A gente está considerando aí um horizonte de pelo menos 30 anos de demanda que a gente vai ter, com crescimento não só de Curitiba, né, que já está bastante consolidada, mas também com crescimento de toda a região, que vai demandar também por esse sistema. A ideia da prefeitura é que devolva para esse usuário aproximadamente 1 hora por dia para ele fazer o que ele quiser com essa hora. A questão da implantação do metrô, ela merece ter mais reflexão, maior debate, para realmente você viabilizar um projeto que ele faça parte de um planejamento global, de um conjunto de ações que venham a solucionar a questão da mobilidade. Curitiba precisa de ajustes, precisa de mudanças. Eu acho que a demanda agora está tão severa por essas mudanças que talvez a gente até aceite um projeto que não está suficientemente maduro, ainda que do ponto de vista da engenharia isso não seja nem um pouco desejável. O Museu do Expedicionário guarda as memórias da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Relembre um pouco da história desse local e saiba algumas mudanças que vão ocorrer na administração do museu. Você já passou em frente a esse local? Sabe que ali é um museu? Não? Então, nessa reportagem, você vai descobrir o Museu do Expedicionário, que fica localizado no bairro Alto da 15, em Curitiba. Em 1946, foi fundada a Legião Paranaense do Expedicionário, com o objetivo de defender os direitos e interesses dos veteranos brasileiros que participaram na Segunda Guerra Mundial. Para isso, foi criada a Casa do Expedicionário, local em que foram prestados atendimento médico e social, além de hospedar ex-combatentes quando fosse necessário. Mais tarde, em 1980, a casa tornou-se o Museu do Expedicionário, local que possui hoje um dos mais significativos acervos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas, ultimamente, o museu vive com uma preocupação. O meu pai já é falecido, era ex-combatente, e o restante, sempre eles tinham a vontade, na época, eles achavam que deveria, como é uma coisa mais militar, deveria ter uma participação maior do Exército brasileiro. Como hoje a situação econômica dos governos, tanto estadual, municipal, né, os associados que são ex-combatentes, todos eles na faixa acima de 90 anos de idade, eles vieram com uma preocupação do futuro do material que eles têm e do futuro do museu e da Casa do Expedicionário. Porque foi uma coisa que eles construíram na época antiga, lá na década de final de 40 e começo de 50, foi feita com rifas, com doações que eles conseguiram, e o terreno foi doado e eles conseguiram montar isso aí. Com a especulação imobiliária em Curitiba, o medo deles é que, com a morte do último, e talvez daí não tenha mais uma continuidade da associação, da Legião Paranaense, isso aqui poderia cair no Estado ou algum lugar, e essa casa deixasse de existir. A equipe do museu buscou apoio no Exército Brasileiro para continuar com a divulgação da história no museu. Nossa reportagem foi buscar o posicionamento do Exército em relação a assumir a administração do Museu do Expedicionário.
Segundo a assessoria de imprensa do Exército, não há uma data prevista para o começo da administração, mas a certeza é de que o museu vai continuar funcionando e prestando atendimento a seus visitantes e buscando melhorias para o local. A expectativa quando o Exército tomar a administração aqui do museu é de que a história permaneça viva e cada vez mais valorizada pela população. O que interessa a nós, aqui dessa casa, que nós estamos aqui de passagem, uns mais teimosos, fica mais uns aninhos, outros, a maioria já foram embora, né? Então, o que é necessário é que o povo respeite essas lembranças que nós estamos deixando. O museu fica aberto de terça a domingo. Se você quiser conhecer os personagens brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, vá até lá. Eles têm muitas histórias para contar. E você já perdeu a comanda na balada ou no barzinho? Saiba o que fazer nessa hora e quais são os seus direitos. Bares e baladas com a lotação máxima nos fins de semana e a ideia de diversão garantida. Mas já parou para pensar o que acontece se você for roubado ou se perder sua comanda? As casas têm como uma proteção o costume de exigir o pagamento devido às perdas, mas segundo a lei, isso não é permitido. A comanda é apenas um meio que facilita para casa a cobrança. Então, em outras palavras, se você perde a comanda, a empresa vai ter que provar para você, vai ter que provar por outros meios, que não seja comanda, quanto efetivamente você gastou, porque ninguém é obrigado a pagar aquilo que não gastou. Então, se você alegar, por exemplo, eu só gastei R$10, e a comanda diz que em caso de perda da comanda você gasta R$100, ela vai ter que provar que você gastou só R$10, ou só R$100. Estava num barzinho um dia e eu só tinha consumido uma caipirinha, e na hora que eu fui pagar, os caras lá do barzinho, como eu tinha perdido, queriam me cobrar a multa e era R$300. E eu falei que eu não ia pagar porque eu só tinha consumido uma caipirinha. Se eles não tiverem como provar o que você gastou, você vai pagar aquilo que você achou, você entende como correto, né? Se mesmo assim a casa insistir, qual que é a sugestão? Você pode procurar a polícia, né, fazer um BO, ou pedir para a delegacia do consumidor, se for durante o dia, para comparecer no local naquele momento para possível ilícito contra a ordem da defesa do consumidor. Você pode fazer denúncia nas redes sociais para poder mostrar para a população que a casa pratica esse tipo de conduta. Ele chamou a polícia chegou no barzinho e eu provei que eu realmente não tinha consumido mais de R$300, era só uma caipirinha. E daí a polícia falou com os caras lá e deu certo, eu acabei não pagando, paguei só o que eu tinha consumido. Eu estava no aniversário de uma amiga minha, numa balada, e a gente estava com uma mesa onde estavam as bebidas, e todo mundo estava ali junto, e tinha outras coisas em cima da mesa, além da minha bolsa. E eu saí para ir no banheiro e a gente deixou as coisas lá, não só eu, né? Tinha outras coisas junto. E quando eu voltei, minha bolsa não estava mais. E daí eu comecei a ficar preocupada, perguntando pro pessoal que estava em volta, porque tinha outras pessoas em volta e ninguém sabia onde estava, ninguém viu ninguém pegando. E daí eu fui até o segurança, falei que tinha perdido minha bolsa, que eu não sabia onde estava, e ele falou que ia resolver. A casa, como prestadora de serviço, ela implicitamente tem o dever de segurança de prestar para o cliente. Isso não envolve só a parte física do cliente, mas a parte material também que o cliente carrega. Tá? Então, se porventura você perde bolsa ou outro acessório que tenha um valor econômico, a casa tem o dever de reparar o dano causado. Tá? Então, nesse caso, se a casa se recusar, você pode procurar a justiça e a justiça vai tomar as providências que forem necessárias. Ele voltou com a minha bolsa e falou e me entregou. E daí dentro da bolsa só tinha o meu dinheiro. Eu tinha dinheiro e celular e eles deixaram só o celular e levaram o dinheiro. E daí eu fiquei sem saber, né? Porque a gente estava ali com um monte de gente em volta, tinha câmera em cima, segurança inclusive. O juiz pode obrigar a casa a fornecer esse acesso a esse material das câmeras para a gente descobrir a verdade. Isso chama inversão do ônus da prova e está previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Espero que você tenha gostado dessas reportagens produzidas pelos alunos do 3º ano de jornalismo. Essa edição do Tela 1 fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau!